Eu sou a Carol, sou mamãe da Sophie. A Sophie tem 2 aninhos, é bilíngue. Eu uso aqui em casa um dos métodos de criação bilíngue que eu escolhi pra mim, que eu achei que seria leve pra mim, que eu achei que funcionaria e que eu conseguiria seguir até o fim com ela desse modo, que é o Mixed Language Policy. Então, uma dúvida que todo mundo uma perguntinha que eu sempre recebo é se eu misturo os 2 idiomas, se eu falo mais inglês, quando que eu falo inglês, quando que eu falo português. E eu decidi que misturaria os 2 idiomas por considerar isso mais leve para mim, na minha realidade agora. E aí, por que eu resolvi começar a falar de bilinguismo? Exatamente por isso, para mostrar para você que você pode criar um filho bilíngue com pouca noção de inglês e misturar os 2 idiomas, então usar essa técnica de Mixed Language Policy e começar com um pouquinho de inglês e aumentando, né, o seu nível de acordo com o inglês que você aprimora. Então você pode aprimorar, você aprende, você ensina tudo simultaneamente. Então por isso esse foi um dos pontos que eu resolvi falar sobre bilinguismo aqui no Instagram. A aula de hoje, eu comecei a receber muitas perguntinhas, a maioria, tá, das dúvidas é sobre insegurança, de eu não sei inglês, ou eu sei muito pouco, eu tenho medo de ensinar errado, e é por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, porque o direct tá bombando de pessoas com medo de realmente tomar uma atitude para tomar as rédeas da educação do filho em um outro idioma. Quando as pessoas falam de insegurança para aprender um outro idioma, a maioria é porque acredita que a gente foi ensinado a regrinha, né? A regrinha, primeiro você entra no cursinho de inglês, aí você vai lá, regra gramatical, você aprende sobre gramática o tempo todo, a última coisa que você aprende é a falar. E aí, por que as pessoas têm medo? Porque é a última coisa que elas realmente aprendem, ou nem aprendem, tá? Então, porque eu vejo pessoas anos e anos e anos numa escola de inglês, num curso tradicional, e não conseguem falar. Então, assim, eu comecei a dar aula de inglês com 18, eu comecei a fazer curso com 12 anos. Com 18 fui dar aula de inglês. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu aprendi pra caramba, muito mais do que nos anos que eu estava como aluna. E por que isso? Isso tem uma lógica simples. Quem ensina aprende 2 vezes. Tu coloca isso na tua cabeça. Quem ensina aprende 2 vezes. Quando eu precisei ensinar um conteúdo, eu precisei saber tanto e dominar tanto ele que eu aprendi muito mais do que quando eu era aluna. Então, assim, essa insegurança é porque vocês realmente não foca em um tipo de vocabulário, não foca em um tipo de conteúdo. Então, entrando nesse caminho também, gosto de falar de experiência de vida real, tá? Porque não adianta eu ficar aqui enchendo balela e falar pra vocês, vamos lá, vamos ser fluente em 3 meses, porque não é assim que funciona. Então, assim, YouTube tá cheio de vídeo por aí, aprenda inglês dormindo, com 10 milhões de views. Você não vai aprender inglês dormindo, tá bonito. Não adianta você achar que a fluência vai cair do céu, que a alma americana vai entrar no corpo dormindo, porque não vai. Então, como que você aprende? Praticando. É realmente falando. Eu não consigo falar. Como que você aprende a falar? Falando. Tipo, como que uma criança aprende a falar? Falando. E por que ela fala? Porque ela observa e ela reproduz aquilo que está acontecendo. Então, assim, pensa, se você tem filho, se você não tem filho, pensa você, né, quando era pequenininho. O que acontecia com os seus pais? Você tinha estímulos ali de todos os lados, seu pai falando com você, sua mãe falando com você, sua tia, seu tio, sua avó, o vizinho, todo mundo falando com você. E você observava aquilo a ponto de você conseguir assimilar que cada vez, por exemplo, que alguém espirrava, as pessoas falavam saúde, né? Então, assim, você pequenininho lá, começou a lógica, né, de adquirir um idioma, que é o português, dessa forma. Então, você tá lá, pequenininho, e você tá vendo que todo mundo tá espirrando, espirrando, espirrando. Toda vez que alguém espirra, você fala saúde. E aí você começa a reproduzir. Então, um belo dia, alguém espirra e você, com o toquinho de gente, vai lá e solta um saúde.
né? Então é assim, o processo de adquirir um novo idioma pequenininho é assim. Então por que você fala português hoje? Porque os seus estímulos foram na língua portuguesa, apenas, só por isso. Porque o cérebro não vem com uma identificação que você só pode falar português porque você nasceu no Brasil. Então assim, você nasceu, né? Você não sabe onde você nasceu. Você vai falar a língua que te expôs ali.